Pessoal, vamos contar uma história sobre um efeito chamado efeito Streisand. Eu vou contar essa história para vocês, vocês já devem conhecer, tá? Mas eu vou contar de novo essa história aqui por conta da Brigitte Macron, a mulher do Macron lá da França, que surgiu uma notícia de que ela seria um homem, um transexual, né? Ou seja, uma mulher transexual. E agora ela está ameaçando processar jornalista. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tutatux e Evi Fry e servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aparentemente isso daqui é um dos jornais que noticiou esse tipo de coisa lá na França, né? Eu não sei ler muito bem francês, mas dá para entender alguma coisa aqui, que a Brigitte Macron seria um homem, não sei o que lá, e aí diz que a entrevista da Natasha Ray, a jornalista que deve ser investigou, não sei, por 3 anos a Brigitte Macron, enfim, tô chutando aqui. O fato é que tem esse vídeo dessa jornalista que investigou ela e que está dizendo que ela seria um homem, que ela é um transexual, coisa e tal. Olha só, tá na cara que estão fazendo fake news sobre a mulher, não tem nada a ver com isso, coisa e tal. Apesar de que é uma coisa meio complicada, né, ela explicar por que ela se sente ofendida por ser chamada de transexual. Ela acha que ser transexual é pior do que ser mulher, né? Que coisa estranha isso. Mas enfim, não vou entrar nessa seara, não. O fato é que ela ficou toda ofendida. Ela fez um pronunciamento oficial dizendo que não tem nenhuma lógica isso. Segundo a coisa lá, pelo visto, ela se chamava Jean-Michel Tronot. O nego inventou até um nome para ela. Caramba, bicho, realmente, a criatividade desse pessoal. Então aí, parece que deu lá na França teve muita repercussão esse troço, coisa e tal. Eu não duvido que tenha tido muita repercussão por lá. Aqui no Brasil se falou pouco. Eu vi algumas pessoas comentando isso, mas assim, não era nada que chamasse atenção, né? Mas agora que ela decidiu processar quem sugeriu que ela é uma transmulher, agora a coisa cresceu de tamanho. É o que eu falo, é o efeito Streisand. Na era da informática, se você tem uma reação muito forte a uma coisa que é obviamente uma mentira, pode ser pior do que a mentira em si, né? Você acaba ficando mais exposto, mais gente fala sobre o assunto, né? E aqui está dizendo que ela vai processar o negócio. E aí você já começa com esse problema, né? Ou seja, ela está processando por quê? Ela se sentiu ofendida de ser chamada de trans, é isso? Ela acha que uma transmulher é uma coisa que denigre, olha só, olha o termo, né? Que é um termo, é uma pessoa pior do que uma mulher normal, né? Ou seja, enfim, olha a coisa, né? Vai se complicar com esse processo aí, e a hashtag era Jean-Michel Tronot. Beleza, enfim. Disso eu não acredito não, tá? A história de que o Macron é gay e casou com ela por conveniência, isso eu acho impossível. Também não tem nada contra, não. Se for isso, não for a vida particular deles, eu não tenho nada a ver com isso. Sejam muito felizes, qualquer arranjo que eles tiverem lá, eu acho ótimo. Não tenho problema nenhum com isso, né? Agora, assim, esse aí me parece muito pouco provável, essa história de ser transexual. A outra história me parece um pouco mais provável, também circulou por um tempo por aí. Mas a grande questão aqui é justamente o efeito Streisand, né? Enquanto estava só o pessoal falando lá na França que ela era um homem, né? É uma coisa que meio coisa de lunático, pô, não tem lógica isso daí, né? É uma história isso daí. Mas aí quando ela falou que ia processar, aí a notícia ganhou o mundo, todo mundo tá falando desse troço. Agora ficou todo mundo sabendo que existe essa teoria dela ser um homem, na verdade. Eu fico imaginando quanta gente vai chamá-la de Jean-Michel daqui para frente. Vai ser muito engraçado isso, caramba, meu amigo. Enfim, para quem não sabe por que isso se chama efeito Streisand, o caso é a Barbra Streisand, que era uma atriz muito famosa. Hoje em dia, acho que ela ainda é atriz, mas deve estar já com bastante idade. Não tem feito muita coisa recentemente, mas de qualquer forma, é uma pessoa muito rica. Foi uma atriz muito conhecida lá nos Estados Unidos e coisa e tal. E o que aconteceu? Lá por volta dos anos 2000, que a internet não tinha nada ainda, a internet era só mato, tinha um cara que tinha um blog de fotos, ele tirava fotos de lugares bonitos, assim, e ele documentou em determinado momento toda a costa de uma cidade lá da Califórnia, lá. Ele saiu fotografando todo o litoral de uma cidade na Califórnia. E uma dessas fotos pegou a casa da Barbra Streisand. E ela se sentiu invadida com isso, né? Só que, olha só, a foto não estava dizendo assim, esta é a casa da Barbra Streisand, não estava dizendo nada, era uma foto que tinha lá
Ah, isso aqui é um trecho do litoral ali da cidade, coisa e tal. O cara deve ter tirado com drone, coisa e tal, a foto, né, uma foto aérea, assim, bacana. Em 2000 já tinha drone, era muito mais simples do que é hoje, mas já tinha esse tipo de coisa. Aqui, ó, essa daqui é a foto que foi tirada da casa dela, tá vendo? O cara não falava no blog dele que era uma foto da casa da Barbra Streisand, era a foto da litoral lá da cidade, coisa e tal. Ele tirou várias daquilo ali e no final das contas, o que aconteceu? Ela entrou na justiça contra o cara, obrigando ele a tirar a foto porque a foto mostrava a casa dela. Só que aí, quando ela entrou na justiça exigindo uma fortuna, acho que milhões, 50 milhões de dólares, ela cobrando de um fotógrafo que era um Zé Mané, que não tinha dinheiro para nada, ela cobrando 50 milhões do cara porque tinha botado uma foto da casa dela num sitezinho que ninguém ia lá ver, porque era os primórdios da internet, não tinha ninguém na internet ainda, era só mato, um blogzinho de fotos e coisa e tal, e daí, isso aí pronto, aí caiu isso na mídia americana, aí essa foto apareceu em todos os jornais, apareceu em todas as revistas, e coisa. Efeito Streisand, você implicar, você querer brigar contra essa coisa, brigar contra uma informação que você não entende, você piora a situação, entendeu? Deixa quieto, é melhor não envolver a justiça, e é justamente isso que a Brigitte Macron vai conseguir processando o cara, vai conseguir mais fama, por mais tempo o pessoal vai ficar falando dessa coisa que todo mundo sabe que é mentira, mas fica se falando dessa teoria, vai cada vez estar mais tempo na mídia, porque agora a mídia vai querer cobrir o processo dela, vai sair a manchete que ela não processou, ganhou, perdeu, não sei o que lá. Não interessa o resultado, no final das contas vão estar falando no negócio, que era justamente o que ela queria evitar, que o pessoal ficasse falando essa fake news, né? Ou seja, a internet é cruel, não é à toa que as pessoas evitam soluções estatais na internet. Simplesmente as soluções estatais não encaixam na internet. A internet é um universo novo e um universo libertário. O que serve na internet são soluções libertárias, né? Então fica tranquilo, isso aqui é mentira, a gente sabe, ô Brigitte Macron, não esquenta a cabeça com isso não. Isso aí é teoria da conspiração maluca lá. Agora, quanto mais você brigar contra isso, pode saber. Ô Jean-Michel, quanto mais você brigar contra isso, pior vai ser. Pessoal, vamos falar dessa coluna que eu achei bem interessante aqui do Pedro Doria no Globo, em que ele acusa os algoritmos das plataformas digitais de serem de direita. Olha só a coisa. Essa notícia foi sugerida por Altieres, o último herói do planeta. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Ele está dizendo aqui, essa coluna na verdade já é um pouco antiga, do dia 29 de outubro, mas o tema é um tema meio que atemporal, vocês sabem, está tendo uma eterna briga aí da esquerda contra as novas mídias sociais, porque por algum motivo eles se saem muito mal nessas mídias sociais. E eles não conseguem entender o porquê, ficam acusando todo mundo de fake news, de influência, de não sei o que lá, de não sei o que lá. Embora o problema, a gente saiba qual que é. A população, o que eu falo sempre, a população brasileira ela é predominantemente conservadora e religiosa. E antes, ela só ouvia o que a esquerda tinha a dizer porque ela não tinha alternativa. Porque a esquerda falava em todos os grandes veículos da mídia. Todos os jornais, todas as redes de televisão, todas as revistas tinham pontos de vista exclusivamente esquerdistas. Então, ou seja, essa população que não é esquerdista, que não gosta da esquerda, nunca gostou, consumia notícias dessas redes simplesmente porque antes ela não tinha opção, só haviam notícias ali. Agora que você tem milhares de formas de obter informações, de obter notícias, naturalmente essas pessoas gravitam, vão em direção a outras formas de ter notícia que não são de esquerda, né? Então, por exemplo, ele começa falando aqui que que a ordem de prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e a demissão do Maurício Souza fizeram explodir o debate da liberdade de expressão. Mas não custa lembrar, os casos são muito distintos. De fato, os casos são muito distintos. Um caso, Alan dos Santos, se trata de repressão estatal. É um absurdo completo, é censura o nome disso. Coisa que não se via desde a época da ditadura militar aqui no Brasil, do golpe militar aqui no Brasil. O caso do Maurício Souza foi tudo voluntário, não teve ação estatal. Embora eu ache que o Clube Minas fez errado em demitir ele, eu acho que foi uma besteira a Fiat ter pedido a demissão dele, acho um absurdo isso, mas eu concordo que do ponto de vista da ética libertária não teve nada errado ali.
Eu não sou dono do Minas, eu não sou dono da Fiat, eu não sou dono da Gerdau, os outros patrocinadores lá do time. Então, meu amigo, no final das contas, o clube é deles, eles decidem o que fazem. Quem sou eu para querer me meter na propriedade privada de outras pessoas? Então, o caso Maurício de Souza, embora eu discorde da forma como foi tratado, eu acho que é perfeitamente válido o que houve ali. Não houve violência contra a pessoa pacífica, o que é muito diferente do caso do Alan dos Santos, em que houve repressão estatal. Houve uso de violência para calar uma voz que até hoje não me falaram qual foi a fake news que o cara fez, afinal, para merecer isso daí, né? Enfim. No final das contas, ele fala que não, que Alan faz parte de uma engrenagem de desinformação que ameaça a democracia. Como? Aonde está isso? Cadê a evidência disso? Mas enfim. O que eu acho mais interessante aqui é que ele fala aqui, ó, o Twitter tornou público um estudo interno realizado em 7 países. O seu algoritmo distribui mais conteúdo de direita do que esquerda. Os veículos ligados à direita foram muito mais amplificados que do outro lado. Aí ele repete aqui que não, que o YouTube também tem a mesma coisa. E isso explica porque o canal trumpista Fox News é de longe o mais recomendado na categoria de notícias da plataforma de vídeos. Agora, me diz uma coisa, Pedro Doria, por que a Fox News também é o canal da TV aberta mais visto nos Estados Unidos? Repara a coisa, o fato tem muito conservador por lá. O conservador prefere ouvir notícias de canais conservadores. Então é a mesma situação. Por que a Fox News tem mais audiência que todos os outros canais abertos americanos de esquerda? Ela sozinha tem mais audiência que todos os outros somados. Porque, evidentemente, as pessoas preferem assistir ali. E é o mesmo motivo pelo qual o YouTube e as outras redes sociais disponibilizam os canais mais coisas de direita. O conteúdo de direita, ele tende a viralizar. Porque as pessoas são de direita, elas são mais conservadoras. Eu estou falando isso como alguém que não se considera de direita. Eu não sou de direita. Eu sou libertário anarcocapitalista. Me acho fora disso daí. Não, e, aliás, sou ateu também. Então, eu não sou nem religioso, nem conservador. Mas eu entendo que, no Brasil, a maior parte das pessoas é religiosa e conservadora. Isso é um fato. E é por isso que as notícias da direita têm tanta penetração dentro da mídia social, porque elas são amplificadas. A mídia social ela funciona diferente da TV aberta, diferente da mídia tradicional. Eu já expliquei isso em vários vídeos, né? A mídia tradicional, quanto mais amplitude você tem, quanto mais pessoas você atinge, quanto mais você joga conteúdo, mais gente é afetada, porque é uma coisa direta, as pessoas estão assistindo a televisão e pronto, não tem jeito. Na mídia descentralizada não é assim. O grande fator importante ali é o fator multiplicativo. É a pessoa que recebe a notícia e compartilha. Isso que faz uma notícia ter mais alcance, chegar a mais pessoas. Por quê? Porque as pessoas que chegam, olham aquilo ali, acham interessante e compartilham. E isso faz a coisa multiplicar, é um efeito multiplicativo da mídia social. Então torna muito mais importante a mídia seguir a orientação média ou a maior orientação da população, o jeito principal da população, para fazer a mensagem dela chegar a mais pessoas. Ao contrário da mídia tradicional, que basta você ter um grande número de informação sendo colocada. Então, aí ele fica aqui cheio de elucubrações, não porque o algoritmo não sei o que lá, a desinformação parece ser mais eficiente para políticos de extrema direita do que para os de extrema esquerda. Ou seja, não, exatamente não tem nada disso. A questão é justamente a orientação política das pessoas. A esquerda está tão assombrada com isso, está achando tão indignada com isso. Por quê? Porque antes eles tinham esse domínio, eles têm ainda o domínio das mídias tradicionais, dos jornais tradicionais, das televisões tradicionais. Todo mundo falando esquerdismo o tempo todo. E por que fala esquerdismo o tempo todo? Porque eles dependem de ajuda do governo. O governo é naturalmente de esquerda, todo governo é. Então, no final das contas, eles estão chocados. Nossa, como é que pode? Aquele negócio que funcionava antes não está funcionando mais. Deve ter uma engrenagem de fake news aqui do Alan dos Santos que faz uma coisa que não sei o que lá. E aí eles prendem o Alan dos Santos, eles acabam com o terça livre e não muda nada, continua a mesma coisa. Porque é o que eu falo com vocês. A informação descentralizada ela não depende de grandes influenciadores, de grandes pessoas. Qualquer um pode produzir conteúdo. E se o conteúdo for no sentido correto, no sentido que agrada
a maior parte da população, ele vai ser replicado e vai chegar um monte de gente. Então, vamos supor que eles façam... tiraram não estou dizendo que não foi ruim para o Alan dos Santos, é lógico que foi. Ele foi atacado, isso foi uma violência que foi feita com ele. Isso não quer dizer que isso consiga mudar a forma como funciona a informação descentralizada e distribuída. As pessoas continuam agindo do mesmo jeito. Isso não vai afetar a ideia, a transmissão da ideia. Pode afetar as pessoas, não afeta as ideias. A mesma coisa pode ser dita do libertarianismo. Podem tirar os libertários, botar os libertários na cadeia? É uma possibilidade, né? Eu fiz a minha entrevista lá para Jovem Pan. Aliás, quem não viu minha entrevista lá na Jovem Pan, tá bem interessante. É uma entrevista escrita, tá? É pro blog News, App News, alguma coisa assim da Jovem Pan. Tem que dar uma procurada aí. Mas ficou bem legal a entrevista e eu falo justamente isso. Não, Alan dos Santos vai prender. Se ele continuar na linha que ele tá, ele vai prender todo mundo. Agora, isso vai mudar a coisa? Vai mudar a forma como as ideias andam? Não, não vai. As ideias não dependem de influenciadores, de pessoas divulgando elas. Por quê? Porque as ideias elas batem nas pessoas e as próprias pessoas compartilham. Então isso cria realmente um efeito multiplicador muito mais importante. Não interessa quem é a pessoa que está divulgando a ideia, né? Aqui fica o cara cheio de coisa, não, porque o algoritmo, esses algoritmos, de onde vêm esses efeitos colaterais? Ideias da direita viralizam mais do que a esquerda? Pronto, acertou. É isso. Essa é a resposta correta. Ou há um viés escondido no algoritmo que provoca isso? Não, não há um viés, eu vou te explicar por quê. Porque o algoritmo é pago pela empresa. A empresa programou aquilo porque ela quer ter lucro. E ela quer ter lucro de que forma? Ela quer que a maior parte das pessoas fiquem a maior parte do tempo naquela plataforma. Ela quer que depois que você viu um vídeo do YouTube, o próximo vídeo que apareça seja um vídeo que você continue vendo. Isso é o que o YouTube quer. Esse pessoal é uma empresa, eles querem ganhar dinheiro, estão certíssimos nisso. Então, eles desenham um algoritmo exatamente nesse sentido. Vamos supor que houvesse um viés maluco interno que fizesse alguma coisa indevida, não sei o que lá. Cara, a empresa, ela iria lutar contra isso, ela iria brigar com os programadores, ia brigar com o pessoal que está fazendo o algoritmo, porque não é isso que eles querem. Quem está inconformado com isso não é o público do YouTube. O público do YouTube está acostumado. Tem lá suas críticas ao que o YouTube sugere? Tem. Mas, via de regra, é bem legal. Dá para você ver as notícias ali, tem bastante coisa ali. E, principalmente, é você que escolhe a notícia que vai ver. Não é a TV aberta que você é obrigado a assistir aquela porcaria que está lá. Então, essa é a parada. Os caras não conseguem perceber, é isso. Eles estão brigando, em última análise, contra a opinião do público em geral. É isso que esse pessoal não entende. É por isso que a esquerda se sente roubada, vamos dizer assim. Por quê? Porque houve uma época que ela agia tão facilmente, ela tinha tanto controle, porque ela tinha os principais canais de divulgação aqui no Brasil. Não havia nenhum partido de direita no Brasil. Ninguém aqui no Brasil tinha coragem de se dizer de direita. Isso foi, a gente não está falando de época ancestral, não. Isso foi há 10 anos atrás. Então, a esquerda está se sentindo roubada nisso daí. O que a gente está ouvindo desses jornalistas esquerdistas, desses veículos tradicionais de mídia, é choro de perdedor. Olha aí, o Ciro Nogueira, o presidente do PP, diz que Bolsonaro ou Lula precisam do centro para se eleger. O que eu venho falando aqui esse tempo todo. Será que o Ciro Nogueira está assistindo ao Capso? Essa notícia foi sugerida por Atropelo Comunistas com Minha Variante e Açúcar Azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Provavelmente não, ele não está assistindo o Ancapso, mas eu digo o seguinte, isso daí é uma coisa óbvia. Como eu falei, isso daí não é como se eu tivesse uma grande revelação de falar que os dois precisam buscar o centro. Não, isso aí é só o óbvio, claro, o ululante, o evidente que tem que ser assim. Quem já está na direita, quem é conservador, já vai apoiar Bolsonaro de qualquer forma, mesmo que Bolsonaro não seja tão bom assim. Quem é da esquerda vai apoiar Lula de qualquer forma, mesmo que Lula não seja tão bom assim. Então, no final das contas, quem vai ganhar é quem pegar o centro, quem pegar o pessoal que não se interessa tanto por política, que está ali no meio termo e coisa e tal, que não tem posições fortes nem para um lado nem para o outro. É este pessoal que vai decidir a eleição, a verdade é essa. Então, isso já está claro há muito tempo, isso não está claro só nesta eleição, isso é verdade em toda eleição em que você tem polarização política. Então, no final das contas, não é nenhuma novidade, nem o que eu falei, nem o que o Ciro falou, mas ainda assim é importante ressaltar isso daqui, porque isso realmente é uma coisa importante. O Bolsonaro precisa buscar o centro, precisa correr para o centro.
ano que vem o que a gente vai ver é isso, os dois candidatos indo para o centro. O Lula já tá sinalizando, já botou o Alckmin lá e coisa e tal, e qual que é a ideia dele? Garantir que ele não vai fazer um governo absurdo. Como que o Alckmin garante isso sendo vice dele? Essa é a visão do Lula nesse momento, né? O Alckmin sendo vice, você garante que o Lula não vai fazer nenhuma besteira. Por quê? Porque se ele fizer alguma besteira, o Congresso vai lá e tira ele. O que eles não estão contando com isso é que o STF, do jeito que está agindo politicamente, meio que vai dar um jeito de impedir esse tipo de coisa. O STF só permitiu o impeachment da Dilma naquele tempo, naquela época, porque justamente estava um absurdo completo o governo da Dilma, né? Então, essa garantia que o Lula está querendo dar para o mercado, que é botar o Alckmin como vice, coisa e tal, é uma garantia que não faz sentido. Mas veja, mas é o que ele está fazendo. Ele está garantindo, olha, eu vou para o centro, eu não vou fazer nenhuma radicalização. A gente sabe que vai, porque ele fez já no primeiro governo dele, estreitou laço com Venezuela, deu dinheiro para a Argentina, deu dinheiro para a galera sul-americana toda aqui, estragou a economia completamente. Então a gente sabe que ele vai fazer coisa e principalmente, lembra, eleição é uma coisa, mandato é outra coisa. Depois que ele ganhar, meu amigo, a história é outra. O que ele vai prometer agora, ele pode prometer tudo. Pode prometer mais liberdade econômica que o Bolsonaro, pode prometer privatizar a Petrobras. Depois que ele ganhar a eleição, a história vai ser outra. A mesma coisa Bolsonaro tem que fazer, né? Então, existe uma coisa nessa corrida que realmente a grande vantagem de quem está de fora, dos candidatos que não são governo, é poder criticar o governo. A grande questão do Lula é o seguinte, que o pessoal tem que lembrar que o Lula já foi governo. Então, qualquer coisa que ele diga que ele vai fazer agora, o pessoal vai poder perguntar, mas, poxa, por que você não fez da outra vez? Por que você não fez quando você era governo, né? E é por isso que eu acho que o Lula não vai concorrer, que vai entrar alguma outra cabeça de chapa nessa parada aí. Mas enfim. E Bolsonaro não tem essa possibilidade, porque Bolsonaro é governo agora. O que ele vai falar? Não, porque vou fazer não sei o que lá. Não, por que você já não fez? Você está no governo, você é o presidente, por que você não fez, né? Enfim, mas o que ele coloca aqui é exatamente aquilo que eu já falei para vocês, né? Os dois vão ter que ganhar o centro. Quem vai decidir vai ser o centro. Quem deles atrair o centro ganha a disputa. E olha só, a opinião dele sobre esse assunto é a mesma que a minha em outra coisa também, ó. Ciro avaliou que o centro está mais propenso a apoiar o atual presidente e classificou a perspectiva de uma terceira via no país como praticamente nula. Exatamente essa é a ideia que eu falo também. Eu acho que o Bolsonaro tem tudo para ganhar no que vem. Ainda falta um bocado de tempo, tem 10 meses até a eleição, então muita coisa pode acontecer de agora até lá. Mas na situação atual, o Bolsonaro tem tudo para ganhar essa eleição. E o que pode acontecer de trágico aí é realmente alguma mudança em termos de economia. Se a economia piorar muito, se ocorrer um meltdown completo, isso pode afetar, sem dúvida alguma, as chances de reeleição, né? A reeleição é muito ligado à economia. Se a economia vai bem, não tem problema, o presidente vai se reeleger com certeza. Se a economia patinar, a chance diminui um pouquinho, mas ele ainda deve se reeleger porque ele tem a máquina. Se a economia afundar muito, ele ainda tem a chance de se reeleger, porque, como eu falei, se até a Dilma se reelegeu aqui no Brasil, meu amigo, qualquer um se reelege. É o que eu falo, o presidente tem muito poder no Brasil pela questão política, né? O que ele está falando aqui coincide com o que eu falo, não porque eu assisto ele ou porque ele me assiste. A questão toda aqui é evidentemente porque cada um vê isso daí que é óbvio, é evidente que é isso, tem que ir para o centro, né? E Bolsonaro está muito melhor posicionado no centro do que Lula. E olha só o que ele fala. Outra coisa que eu também já falei aqui, ó, que o Lula atual é uma ilusão de ótica. Ele está tentando esconder foto dele com a Dilma. O Lula da campanha é o que vai governar. É o Lula da Dilma. O Lula da campanha não é o que vai governar, é o Lula da Dilma, da Gleisi, do Zé Dirceu. Essas pessoas que ele vai tentar esconder a qualquer custo, né? Enfim, e é o que eu falei para vocês. Quando chegar perto da eleição, que o pessoal começar realmente a se interessar pela coisa, que as pessoas no centro lembrarem o que é o Lula, ele não tem chance nenhuma, ele sabe disso. Ele está fazendo essa pré-campanha toda para botar alguém no lugar dele, dizer que ele não vai concorrer, enfim. A questão toda é essa. O Bolsonaro tem chance, mas precisa ir para o centro. E aí o que você tem disso de problemático? Por exemplo, eu estou vendo muito bolsonarista criticando esse ponto aqui, ó, Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio.
Veja, eu já falei várias vezes aqui que eu sou radicalmente contra agressão a indivíduos e contra tratamento diferenciado com base em gênero, classe, cor, qualquer coisa que seja. Então, de fato, haver um crime de feminicídio é uma coisa que não tem sentido. Deveria se combater o homicídio de forma geral, né? Agora, o pessoal tem razão também em levantar que existe um grande conjunto de problemas de mulheres que são vítimas de violência dos homens. O fato de haver um tipo de violência não quer dizer que você possa descartar outro tipo de violência. Ah, não, mas também tem um homem que morre também, o homem morre mais do que a mulher, não sei o que lá, tem um monte de estatística por aí, e é tudo verdade. O que não quer dizer que você possa abrir mão desse tipo de coisa. Isso aqui é Bolsonaro indo para o centro. Ele tem que ir para o centro. Se ele não for para o centro, ele perde a eleição. Eu não acho que perde, não, tá? Mas fica mais difícil dele ganhar a eleição, né? Então, aí o pessoal fica criticando aqui, não, que, vem cá, se você pensa o que significa esse tipo de coisa. Se você, ninguém é contra, ninguém é a favor de violência, ninguém é a favor do pessoal que bate em mulher, é lógico que não. As críticas que o pessoal tem à ideia de feminicídio é justamente o fato de tratar diferente o homem e a mulher. Na verdade, todo mundo é contra todos os tipos de violência, essa é a ideia. Então, você não pode ser contra um plano de enfrentamento ao feminicídio, porque está indo na direção correta. Ah, mas não está abraçando o problema todo. Não está abraçando o problema todo. Está abraçando uma parte do problema. Já é uma coisa significativa. Qualquer coisa que evite violência contra qualquer pessoa é algo positivo no final das contas, entendeu? Então aqui tem várias coisas aqui para prevenir morte de mulheres. É lógico que tem que prevenir morte de mulheres. É lógico que, cara, homem que bate em mulher é um absurdo isso. Ah, mas tem o caso de uma mulher que disse que o cara bateu nela e botou o cara na cadeia e o cara não tinha batido. Existem vários casos disso, a gente sabe que existe. O que não quer dizer que a gente possa aceitar a agressão de quem agride de verdade. Não, não se aceita. Agressão é sempre errado. Não importa quem é a vítima, quem é o executor. Agora, um plano desse daqui trata parte do problema. Ótimo, trata parte do problema. É um caminho legal. É Bolsonaro indo para o centro. Tá excelente isso daqui. Não tem nada de errado nessa história, muito pelo contrário. Isso daqui o pessoal bolsonarista devia comemorar. Por quê? Porque mostra uma chance maior do presidente. Ele tem que atender o grosso do Centrão, o Centrão, quando eu digo não como força política, Centrão, como eu digo, a população brasileira, o grosso da população, realmente acha isso, acha que é um absurdo o feminicídio. E lógico que é. É evidente que é. Qualquer tipo de agressão é um absurdo. Então, esse tipo de coisa pega bem com o Centrão. E mais, vira a narrativa da esquerda de que Bolsonaro é machista e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, no final das contas, olha só, perfeito isso daqui. Tem que ir neste caminho mesmo, não tem jeito. Se ele não fizer esse tipo de coisa, primeiro, ele vai estar agindo mal, porque, como eu disse, bem ou mal, isso daqui é uma coisa no caminho correto, diminuir violência é sempre positivo, e a gente sabe que no final das contas isso aqui não faz tanta diferença assim, essas políticas públicas de não sei o que lá, no final das contas não muda nada. Essa ideia de criar uma briga, homens versus mulheres, isso daí é tudo que a esquerda quer. O objetivo dela é esse, é separar a sociedade em classes e fazer uma classe brigar com a outra. Não é o que nós queremos, todo mundo é igual. Ah, você está combatendo o feminicídio? Ótimo, ninguém gosta de feminicídio. Tem que combater mesmo. Ah, mas tem casos que usam errado. Sempre tem um monte de gente que usa coisa errada para um monte de coisas. Mas na prática, é evidente que é uma coisa boa você evitar a morte de mulheres. É lógico, pô, agressão contra a mulher. Ninguém é a favor de agressão de mulheres. Então, ou seja, esse tipo de coisa aqui é o tipo de movimento que o Bolsonaro vai fazer cada vez mais. Ano que vem ele vai ter que correr nesse sentido. Vai ser um monte de coisa nesse sentido. Então, meu amigo, se prepara, né? É isso que significa correr para o centro. Virou moda em São Paulo fazer estátua de animal, né? Depois do touro de ouro veio a vaca de ouro e agora veio a galinha de ouro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Atos Henrique. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa daqui provavelmente... já foi retirada, inclusive. Já foi retirada a galinha de ouro. A prefeitura não gosta de obras de arte e parece que isso aí só vai estimular mais obra de arte, porque sempre vai ter notícia falando dessas animais dourados por aí, né? Enfim, o touro de ouro eu achei legal, achei que pô, era um símbolo bacana, tava lá. Ah, ficou meio feioso, meio feioso, mas não importa, o que importa é o símbolo, pô. O pessoal já estava se divertindo lá, fazendo protesto contra a riqueza, querendo, temos que ser pobres, não sei o que lá. Enfim,
A vaquinha magrinha também eu achei bastante pertinente, uma crítica à Bolsa de Valores brasileira que anda realmente aí, né, nos últimos meses, né, esse ano, né? Porque ano passado foi bem, esse ano é que deu uma caída aí a Bolsa brasileira. E aí, quando eu vi esse negócio aqui, eu falei, pô, caramba, de novo estão falando da Bolsa brasileira, né? Porque a Bolsa brasileira costuma dar esses voos de galinha mesmo, né? Já viu como é que é, né? Dá aquela subidinha, cai de novo, né? Voo de galinha que chama. Então eu falei, pô, de novo, estão falando da Bolsa de Valores de São Paulo, mais um animal para representar a Bolsa de Valores brasileira, até o animal mais justo do que o touro lá, que é o touro grandão, todo forte, coisa, voo de galinha, descreve melhor a Bolsa brasileira, mas no final das contas não tem nada a ver com isso, parece que era um estabelecimento que vendia carne vegana, estimulando o consumo de proteína, como é que é? Substituindo o consumo de proteína animal pela vegetal, ou seja, para deixar a galinha em paz e começar a comer besouro, não sei o que lá, ou soja, aquele negócio, né? Enfim, de novo, eu não tenho nada contra veganismo, eu acho super justo. Meu amigo, o que você quiser fazer com o seu corpo, desde que seja o seu corpo, você não esteja agredindo ninguém, é seu direito e coisa e tal, né? Acho meio chato isso, eu gosto de carne pra caramba, mas não tem nada contra quem seja, e acho justo o restaurante anunciar lá, e fizeram uma propaganda, aí já viu que dá propaganda isso, porque vai sair no jornal e coisa e tal, a galinha dourada vai sair, a prefeitura vai tirar, vai aplicar multa, pô, multa é pequena, multa de prefeitura você recorre, fica um tempão empulhando esse troço, deixa pra lá, né? Vieram mais uma, e pode ter certeza que ainda vai ter mais muita estátua desse tipo, porque uma vez que fez sucesso, pronto. Agora isso já virou símbolo de São Paulo, os animais dourados por aí, olha. Vai ser engraçado esse troço. Enfim, a galinha, então, para vocês entenderem, ela estava em frente a um restaurante de comida vegana para incentivar as pessoas a deixar as galinhas vivas comer soja, né? Beleza. E eu tenho um ponto interessante sobre essa questão de veganismo, que um dos argumentos que os veganos dizem é que, não, você não pode matar o animal, porque o animal é um ser pacífico, né? A ética libertária diz que você não pode iniciar violência contra um ser pacífico, mas na verdade, como eu disse para vocês, a ética libertária é exclusivamente entre seres humanos, não existe como aplicar de outra forma. Qualquer que seja outro critério que você use para delimitar ela, esse critério pode ser abusado. Então não tem jeito, tem que ser entre seres humanos. Então a ética libertária ela diz que você não pode usar violência contra seres humanos pacíficos, contra um humano pacífico. Isso você não pode usar de forma alguma. Contra animais não tem nada que impeça. Agora, você pode ver isso de outra forma também, tá? Animais comem plantas. Então, se o animal, se você está matando um animal iniciando agressão contra um ser pacífico, ele também já iniciou agressão contra um ser pacífico, que é a planta, né? Ele foi lá e comeu o vegetal, comeu o milho, coisa e tal. Então, em última análise, você pode até dizer que você está usando violência retributiva contra o animal, já que a gente está falando aqui de um PNA freestyle, né? Uma ética libertária freestyle, a verdade é essa, né? Então, ou seja, você pode dizer que não, o animal ele já iniciou violência contra o vegetal, então, na verdade, por essa lógica, se você realmente quer aplicar o PNA a qualquer ser vivo, você tem que aplicar o PNA da forma correta. Então você pode só comer animais. O proibido seria você comer vegetais, porque vegetais são a essência do ser pacífico. Eles realmente, com exceção de plantas carnívoras, eles não comem ninguém. Eles ficam parados só absorvendo a luz do sol. Então, ou seja, o animal, como ele já agrediu o vegetal, você pode usar violência agressiva contra ele, pode usar violência física contra ele. Viu que beleza? Então, você justifica uma dieta toda de carne, mas não justifica o veganismo nisso daí, né? E sem ciência é uma besteira, tá? Esquece, isso não existe. Enfim, muito bacana aqui a parada da galinha dourada, mais um símbolo para São Paulo, muito pena que tiraram de novo. Ô prefeiturinha chata essa de São Paulo, hein? Vou te falar um negócio. Pessoal, vamos falar de Olavo de Carvalho, que deu uma entrevista dizendo que Bolsonaro não tem chance e que ele foi usado por Bolsonaro. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Truco é Melhor que Poker, DJ Boto Fé e MC Pode Crer, Pirulito com AIDS e Eletricista Dom Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Olavo de Carvalho foi no Conserva Talk,
um podcast aí do pessoal de direita, muito bacana, aliás, tem várias entrevistas muito legais, vários bate-papos lá muito interessantes. E ele foi lá, conversou com o Ricardo Salles, o Weintraub e o Ernesto Araújo. 3 pessoas que estavam no governo Bolsonaro e saíram. E eram pessoas que são pessoas que tinham uma visão mais conservadora dentro do governo, faziam parte do que o governo chamava de área ideológica do governo. Hoje em dia restou muito pouco disso lá, restou basicamente só o pessoal do Mário Frias lá na cultura e coisa e tal, muito pouca coisa, Damares talvez, mas assim, o grosso do pessoal ideológico, de direita mesmo, que foi para o governo, acabou saindo a maior parte, através de, principalmente por ter sido atacado pela mídia e pela aliança com o Centrão ter exigido esses cargos, né? Botaram-se pessoas que tinham, digamos, um trânsito mais tranquilo, porque no final das contas todo mundo sabe, a máquina do governo existe, não é para fazer ideologia, não é para nada, é para tirar dinheiro das pessoas e dar dinheiro para o governo. Então, como esse pessoal ideológico estava atrapalhando o processo natural de roubar a população e dar dinheiro para políticos, eles acabaram sendo defenestrados, né? Agora, veja, existem algumas coisas nesse negócio aqui. A oposição está amando essa entrevista, está dizendo que Olavo falou que Bolsonaro não tem chance, que é briga perdida em 2022, que não sei o que lá, que Bolsonaro me usou, não sei o que lá. Eles estão achando que realmente que Olavo de Carvalho abandonou Bolsonaro totalmente, está brigando contra ele, está querendo dizer, tentando convencer, para o discurso deles, que eles estão há algum tempo tentando convencer as pessoas a não votarem em Bolsonaro. Isso daqui é uma benção, eles adoraram. Você pode ver, os veículos de esquerda todos estão repercutindo essa entrevista de forma ampla, mas repercutindo a parte que eles acharam importante da entrevista, que foi essas poucas frases pinçadas do Olavo criticando o Bolsonaro, né? Se você olhar a entrevista toda, você vai ver que tem muito mais crítica à esquerda, o papo é todo muito mais ideológico, tem muito mais ideias do que meramente falar de Bolsonaro e coisa e tal, e política, mas é lógico, a mídia vai se ater ao que ela quer, né? E a mídia está fazendo... A elite aristocrática esquerdista brasileira, ela está desde o início do ano tentando tirar a popularidade de Bolsonaro. Soltaram Lula não foi para outro motivo, para ter um polo contra Bolsonaro, porque nenhum dos outros candidatos teria alguma chance de ter polo, de formar um polo contra Bolsonaro. Botaram o Moro agora, fizeram um escarcéu em cima do Moro, por quê? Porque imaginaram que o Moro tiraria votos do Bolsonaro. Não vi tirar nenhum, mas enfim, falaram que tiraria. Enfim, esse pessoal tá o tempo todo querendo convencer as pessoas. As pesquisas a gente tem falado aqui, um monte de pesquisa, uma atrás da outra, faltando um ano para a eleição, um monte de pesquisa dizendo, não, Lula ganha no primeiro turno, não sei o que lá ganha, Bolsonaro não tem chance, Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Enfim, fazendo aquela coisa porque eles querem convencer o pessoal a não votar no Bolsonaro. Se Bolsonaro realmente estivesse tão mal como as pesquisas estão mostrando, eles não teriam tanta preocupação com isso assim, esse ponto de mostrar que não votem em Bolsonaro, não tem mais chance, não sei o que lá. Daí, uma pessoa que era tida pela própria esquerda, isso é um ponto muito importante que a gente vai falar aqui, como o guru do Bolsonaro, dizer que não acredita mais nele, isso é um prato cheio, né? Eles adoraram, né? Olha só, tá vendo, bolsonaristas? Nem Olavo mais acredita em Bolsonaro, não sei o que lá. Enfim, então, primeira coisa, lembra, isso daqui não reflete o que foi o podcast. O podcast foi muito bacana, eles falaram sobre um monte de coisa, Bolsonaro foi um pedacinho desse tamanhozinho da história toda, e lógico foi o pinçado pela imprensa sobre isso daí. E veja, o que o Olavo falou aqui, que Bolsonaro usou ele como poster boy para se eleger, eu discordo do Olavo de Carvalho nesse ponto aqui, tá? Eu não estou dizendo, vocês sabem, eu tenho um respeito enorme pelo professor Olavo, concordo com um monte de coisa que ele fala, discordo de um monte de coisa que ele fala também. Eu deixo sempre claro isso. E neste ponto aqui eu discordo dele. Por quê? Embora exista uma grande união entre o grupo de pessoas que apoia Bolsonaro e o grupo de pessoas que admira Olavo de Carvalho, segue Olavo de Carvalho, existe uma grande união dessas duas coisas, né? Uma enorme parte das pessoas que apoiam Bolsonaro também gostam do Olavo e vice-versa.
Agora, embora exista essa grande união, nunca eu vi o Bolsonaro dizendo explicitamente dizendo que Olavo é meu guru e coisa e tal. Na verdade, quem tentou associar o Olavo ao Bolsonaro foi principalmente a oposição. A oposição quis fazer essa ligação porque na cabeça da oposição isso tiraria a credibilidade do Bolsonaro estar associado ao Olavo de Carvalho. A verdade é essa. Embora o grosso da população veja o Olavo como uma referência importante em termos de filosofia, de ideologia, para a esquerda, para a elite esquerdista, isso é demérito. Então, foi a imprensa que associou Olavo a Bolsonaro. Veja, naturalmente existe sim uma confusão muito grande das bases, mas do que eu vi, em momento algum houve o Bolsonaro se disse ser guiado por Olavo de Carvalho, ou vice-versa. Olavo de Carvalho disse apoiar Bolsonaro, ou disse ser o guru do governo, né? O que a gente está vendo aqui é que, de fato, as pessoas que foram indicadas por Olavo de Carvalho no governo foram retiradas posteriormente, ou seja, havia uma amizade, porque o que acontece? Como eu falei, existia um grande conjunto de pessoas que era o mesmo grupo. Não necessariamente isso quer dizer que houve uma ligação intencional entre eles e coisa e tal, né? Enfim, quem está propagando isso como Olavo de Carvalho, seu guru de Bolsonaro, foi a imprensa esquerdista, né? E da mesma forma, para ela está sendo útil agora dizer que não, que o guru de Bolsonaro renegou ele, falou que ele não tem chance, porque isso cai direitinho na narrativa deles de desmerecer Bolsonaro, dizer que ele não tem chance, coisa e tal. É tudo que eles querem, é tentar tirar o voto de Bolsonaro por algum motivo, né? Porque uma vez que Bolsonaro não tem chance nenhuma, né? Segundo as pesquisas que eles fazem, não tem chance nenhuma, né? Ou seja, na verdade isso só desmente o fato de que essas pesquisas têm alguma validade, né? Enfim, tem aqui o link, vejam lá a entrevista completa, o bate-papo completo, tá muito interessante. Ele falou aqui que Bolsonaro usou ele como poster boy, então como eu disse, eu não vejo dessa forma. Quem associou ele a Bolsonaro foi a imprensa, não foi Bolsonaro necessariamente. É lógico, ele fez apelos ao grosso do pessoal conservador, então naturalmente isso envolveu muita gente do Olavo de Carvalho, que apoia o Olavo de Carvalho. Agora, veja, o grande problema que eu acho que está acontecendo aqui, e eu temo que isso vai piorar, tá? Porque justamente como eu falei para vocês, Bolsonaro vai precisar buscar o centro, ele vai ter que caminhar para o centro. E com isso, o pessoal que é mais ideológico, que é mais que tem mais ideias assim radicais, né, vamos dizer assim, sobre o quanto deveria mudar o governo, vai ter aquele grande problema. O grande problema do Bolsonaro vai ser continuar mantendo esse pessoal suficientemente motivado a ir votar. Porque esse pessoal, se for votar, vai votar no Bolsonaro de novo, mesmo com a inflexão ao centro dele. A eleição de 2022 vai ser uma corrida para o centro. Quem conseguir mais para o centro, ganha. Então o Bolsonaro sabe disso, ele já está fazendo planos para isso. O fato de ele ter feito o alinhamento com o Centrão já mostra um caminho nesse sentido, e isso tende a se acentuar daqui para frente, né? Não tenha dúvida, isso vai desagradar as pessoas que são mais motivadas ideologicamente, mas não há alternativa, porque o fato é o seguinte, quem vota em Bolsonaro vai votar em Bolsonaro, não importa. Quem vota em Lula vai votar em Lula, não importa. Não adianta, não importa o que acontecer daqui para lá, vai votar nesses dois. O pessoal que vai decidir a eleição é o pessoal que está no centro. Então, no final das contas, Lula já está fazendo isso. Lula tem aceitado o Alckmin como vice, coisa e tal. E, aliás, fizeram até uma pergunta muito engraçada, né? Se Lula está tão bem nas pesquisas, né? Por que precisou fazer aliança com Alckmin, né? Por que não ficou quieto no canto dele, né? Se ele está bem nas pesquisas, ganhando no primeiro turno, né? Mas, enfim. O fato é, os dois vão precisar ir para o centro, vão precisar se mostrar moderados, se mostrar menos radicais. Por quê? Porque quem vai decidir, no final das contas, é o centro. Agora, esse pessoal que está aqui à direita, está fazendo esse negócio, não, se Bolsonaro for para o centro, eu não vou nem votar porque não tem candidato para ele. Isso é um problema, cara, isso é um problema realmente para o Bolsonaro. Vamos ver como é que ele vai resolver isso daí, né? Aqui o Olavo fala que Bolsonaro ainda tem a oportunidade. Não vejo com esperanças, porque é o seguinte, a briga já está perdida. Existem chances de fazer voltar? Existe uma chance remota, mas só se Bolsonaro acordar. Eu não sei como fazê-lo acordar. Eu não sei o que ele está querendo dizer aqui com acordar. Ele poderia ter explicado um pouco melhor isso daqui. Pois é, isso aqui dizem que eu sou o guru de Bolsonaro, isso é absolutamente falso. Concordo. Inclusive, quem disse que ele é o guru do Bolsonaro não foi o Bolsonaro, não foi a direita, foi a esquerda. Mas, enfim,
Duvido que tenha lido um livro inteiro meu. Enfim, eu discordo também quando ele diz que as chances são mínimas de Bolsonaro. Eu não acho isso, vocês sabem a minha posição sobre esse tema. Bolsonaro tem a máquina pública nas mãos, ele tem o Centrão como um grande apoio ali, então se ele souber jogar o jogo, e ele certamente sabe, ele não é um cara que entrou na política ontem, ele com certeza tem uma vantagem enorme que os outros candidatos não têm. O fato dele estar com o Estado na mão, isso sempre foi uma vantagem muito grande. É só você ver a história do Brasil, nunca houve um presidente que não foi reeleito no Brasil. Então, a verdade é essa. Por isso que eu acho que é praticamente certo o Bolsonaro ganhar, e é por isso que o pessoal da oposição está fazendo tanta força para tentar tirar voto de Bolsonaro a essa altura, né? Mas vamos ver, como eu sempre digo, daqui até as eleições ainda tem muita coisa para acontecer, vamos ver como é que caminham as coisas nesse sentido, né? Então, ou seja, eu acho o seguinte, esse pequeno pedaço da entrevista, vocês deviam ver o podcast inteiro, é muito legal o podcast, falam sobre muita coisa. Isso daqui é um pedacinho que pescaram lá da coisa que eles falaram sobre Bolsonaro, e lógico, a imprensa colocou isso, o UOL, né, o Estadão, justamente porque é o que interessa a narrativa deles, é o que ficou bacana na narrativa deles. Enfim, eu discordo do Olavo nesses pontos que ele falou aqui, mas no grosso do que ele fala no podcast, ele está absolutamente certo em um monte de coisa, a verdade é essa. Pessoal, a gente tem falado da situação na Califórnia, né, desde que passaram aquela lei que descriminaliza roubos abaixo de $950 e coisa e tal, que tem se tornado um inferno aquilo lá, só que olha só, adivinha, tem gente querendo fazer a mesma coisa no Brasil. A deputada Thalíria Peroni está querendo propor justamente a descriminalização do furto por necessidade e do furto insignificante, ou furto famélico, como eles chamam aqui. Vamos entender esses conceitos e o que pode acontecer com isso, né? Essa notícia foi sugerida pelo Carlos. Obrigado aí ao Carlos que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que acontece? O que é o furto famélico? Isso é uma coisa que já é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Já existe o princípio da bagatela, o princípio da insignificância, que é justamente quando você vê que o cara roubou, mas roubou por um detalhezinho, coisa, foi pouca coisa, não sei o que lá, roubou porque estava com fome. O juiz pode determinar que o cara não vai ser penalizado por isso, em função do princípio da bagatela, tá? Mas veja, existe uma diferença aqui. O cara teve dor de cabeça, ele foi intimado, ele foi na delegacia, ele teve que responder processo, ok, chegou lá no final, o juiz virou para ele e falou, realmente eu não vou te prender, porque, pô, tu roubou um sabonete na sei lá onde, não vale a pena. Mas o cara teve um monte de dor de cabeça, entendeu? Não é. O que eles estão propondo aqui é um outro patamar totalmente novo. É um patamar de, olha só, o cara nem pode ser preso, ele nem pode ser fichado, colocado, aberto processo contra ele, nem isso, está descriminalizado. Então isso é um problema, realmente, é o problema que está acontecendo lá na Califórnia. Inclusive, outro ponto que tem lá, que também é muito criticado nesse projeto lá da Califórnia, foi justamente o fato de que eles estabeleceram um valor. Então, qualquer coisa roubada abaixo de $950, olha só, $950 pode até ser pouca coisa lá para os Estados Unidos, mas aqui para o Brasil, faz a conta aí quanto é que dá isso aí em reais. Isso daí dá mais de R$5.000, pô. $950, roubar qualquer coisa abaixo de R$5.000, ou mais de R$5.000, na verdade, $950, o cara, isso não é considerado, então, um crime lá na Califórnia, mas os agentes da lei não podem fazer nada. E daí você vê aquelas imagens que eu tenho certeza que você já viu, do pessoal entrando na farmácia, botando um monte de shampoo, de coisa no saco e saindo. Pô, não quero nem saber. E ninguém pode fazer nada, porque se você segurar o cara, se você agredir o cara, você está agredindo ele sem motivo, porque ele não está cometendo crime nenhum. Não é mais crime roubar abaixo de $950 lá na Califórnia. Então, realmente ficou uma situação complicada por lá e a coisa está desdobrando. Chegou ao ponto do pessoal agora, a gente falou sobre isso ontem, está deixando os carros abertos, porque os mendigos começavam a quebrar o vidro do carro para ver se tinha laptop no porta-mala. Você fala, poxa, mas a chance é pequena. A chance é pequena, mas eles saíram quebrando 50 carros, 60 carros. Ou seja, e aí o dono do carro fica com prejuízo, né? E por que os mendigos faziam isso? Porque eles sabem que agora que tem toda essa vantagem para o pessoal lá, eles não vão ser presos mesmo, ninguém vai incomodar eles aí, então eles saem quebrando, eles têm o dia inteiro mesmo para não fazer nada, ficavam quebrando os vidros do carro para abrir o porta-mala e eventualmente roubar
um notebook que estivesse ali, né? Enfim, é realmente uma coisa complicada esse tipo de descriminalização. E veja, eu sou totalmente favorável a não ter nenhuma legislação, nenhuma proibição quanto às drogas. Eu acho que droga é direito da pessoa. Se ela quer... Veja, eu não sou favorável às drogas, eu sou contrário às drogas. Eu acho que ninguém deve usar drogas, mas se a pessoa vai fazer isso sem agredir a propriedade de ninguém, sem incomodar as outras pessoas, é direito dela, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. E da mesma forma, quem quiser comprar e vender de forma voluntária, sem estar obrigando ninguém a consumir a droga, é direito da pessoa comprar e vender o que ela quiser. Então, eu sou totalmente favorável a isso. Agora, este caso aqui me parece terrível. Por quê? Porque qualquer furto, mesmo pequeno, é uma agressão à propriedade privada. Na ética libertária, você tem o direito de processar aquela pessoa, de requerer indenização daquela pessoa que roubou você, mesmo que seja um valor pequeno. Ah, mas então não haveria o caso, o furto famélico, tadinho, o cara tá morrendo de fome, roubou um pão na padaria. Meu amigo, o dono da padaria pode, se ele achar conveniente, realmente ignorar isso daí. Você não é obrigado a usar violência contra quem agride a sua propriedade. Você pode aceitar aquilo. Ah, não, foi só um pão, o cara estava passando fome, era para dar o pão para a filhinha dele, deixa ali. Não. Agora, o que você não pode é admitir isso como não crime, é tirar isso da questão penal. Isso é um risco enorme, porque isso leva, como a gente está vendo lá na Califórnia, a uma confusão generalizada. As pessoas começam a usar isso como normal, virou normal, acabou com a propriedade privada no final das contas. Então, realmente é uma situação bastante complicada. Isso é coisa, aqueles projetos do pessoal, eu acho que isso daqui não vai ter futuro, não deve passar, mas olha, que estão tentando, estão. O pessoal aqui quer transformar a gente na Califórnia, não no bom sentido. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.